Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o cientista político Geraldo Thadeu, do Instituto IBPS, e também contando com a presença do sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa. Vamos falar do Rio de Janeiro. De acordo com as últimas pesquisas, há variações de números, mas, grosso modo, Garotinho lidera a pesquisa para o governo do Estado, seguido de perto pelo Marcelo Crivella. Algumas pesquisas apresentam resultado contrário, Crivella um pouco na frente, Garotinho um pouco atrás, enfim, mas ambos lideram a disputa pelo governo do Estado. Em terceira posição, teríamos Pezão, em quarta, Lindbergh. Há também ali uma situação muito confusa entre os dois que estão mais abaixo, quer dizer, muito próximos um do outro, de acordo com todas as pesquisas. Os candidatos que estão mais abaixo nas pesquisas, no caso Pezão e Lindbergh, são aqueles que têm maior tempo de televisão. Pezão deve ter 12 minutos, Lindbergh 5 minutos, ou seja, Garotinho vai ter 1 minuto e meio, 1 minuto e alguma coisa, e Crivella 40 segundos. Ou seja, quando começar a campanha, é possível que haja uma mudança nesse quadro? Eu começo com o Fábio Gomes. Bom, se essa mudança acontecer, não vai ser novidade. Nós já tivemos isso antes, né? Mudanças de gente que estava liderando, candidato lá na frente, e com a campanha, a exposição menor fez com que as posições se invertessem. Então a questão do tempo, não o programa eleitoral em si, mas as inserções no meio da programação, que pega ali o eleitor de surpresa, eu acho que tem um papel fundamental e elas são proporcionais a esse tempo de TV de cada candidatura. Então você vai poder observar aí algumas migrações eleitorais. Você tem no jogo uma candidatura que ainda tem um nível de desconhecimento grande, que é o atual governador, o Luiz Fernando Pezão. Ele ainda apresenta um índice de desconhecimento grande e foi maior, já foi bem maior, há 3 meses atrás era bem maior, e depois da posse, esse índice de desconhecimento foi caindo e isso reverteu em voto, né? Então você tem aí, nas projeções dessas pesquisas, se ele tivesse o conhecimento pleno, ele estaria na casa dos 25 pontos, só com a questão correlacionando conhecimento com intenção de voto. Então, você tem muita mudança para acontecer aí durante a campanha. Geraldo Thadeu, o Carlos Alberto de Almeida, com seu livro A Cabeça do Eleitor, diz que não há caso, não há registro histórico no Brasil de candidato de governo ou a reeleição que possa se reeleger caso o governo esteja mal avaliado. Ou seja, se o governo estiver acima de 45% de aprovação, ele quer garantia de eleição. Entre 35% e 45%, pode ser que sim, pode ser que não. Abaixo de 35% de aprovação, ele não conhece nenhum caso de governante que se reelegeu. O Pezão tem um governo mal avaliado hoje, de acordo com as mesmas pesquisas. Você não acha que o desafio dele, nesse momento, é melhorar a imagem do governo? Sem dúvida, até porque ele tem hoje o índice de aprovação do governo é da casa de 18% e ele tem 13%. Ele está procurando colar pelo menos nesse seguindo, tomando como verdade o que disse Carlos Alberto de Almeida, ele tem uma dificuldade enorme de se eleger. Eu costumo dizer o seguinte, que experiências do passado servem como uma espécie de parâmetro para a gente, mas na política existe um coeficiente de indeterminação muito grande. Claro, cria uma situação... aqui essa máxima que ele... Claro, mas a gente não pode encarar isso como uma lei de ferro, né? O fato é que a experiência histórica mostra que há uma dificuldade maior de eleição, de reeleição de governos mal avaliados, o que parece muito lógico, né? No caso do Pezão, eu acho que ele tem ainda pela frente esse desafio, né, de melhorar a avaliação do governo, tornar-se mais conhecido. Agora, o quadro eleitoral é muito fragmentado no Rio de Janeiro atualmente, né? Quer dizer, nas campanhas anteriores, eu lembro da última campanha Sérgio Cabral contra Fernando Gabeira, havia uma diferença muito grande. Todas as pesquisas de intenção de voto colocavam o Cabral muito à frente do Gabeira. Nesse caso, não, nós temos pelo menos 4 candidatos que têm chances de ir para um segundo turno. E até porque, como está muito fragmentado, você pode ter um candidato com 22%, outro com 20%, que vão chegar num segundo turno, né? Então, é um quadro... Agora, há muitas variáveis que precisam ser consideradas, porque a eleição não é uma corrida onde a largada importa, o que importa é a chegada. E essas variáveis são
índice de rejeição, intenção de voto, tempo de televisão, número de partidos envolvidos na coligação. Então, todos esses fatores criam uma sinergia que pode fazer com que o candidato cresça ou até não, né? Porque tem o outro lado, tem que combinar com o eleitor também, né? Fábio, essa fragmentação, ela não pode acabar ajudando os candidatos que têm um forte apoio evangélico, no caso o Crivella e o Garotinho. Digo isso pelo seguinte: esses candidatos, eles podem ter limitações de crescimento, podem ter um teto baixo de crescimento, mas eles têm um piso muito seguro, porque o eleitorado evangélico tende a ser fiel ao candidato até o fim, a despeito de qualquer previsão pessimista. Ele mantém o seu voto com fidelidade ali. Bom, se isso acontecer, se isso for verdade, quer dizer, e estando fragmentado o quadro, esses dois candidatos podem levar algum tipo de vantagem, concorda? Tem. Eu acho que tem a vantagem, até a vantagem de estar liderando hoje. A fragmentação ajuda a sustentar a liderança. Essa é uma possibilidade. A questão do voto evangélico já foi mais vinculado à crença do candidato e hoje está mais relacionado aos valores defendidos pelos candidatos. Há um tempo atrás, o batismo era a referência de voto. Quem é evangélico, eu voto evangélico. Hoje não, quem defende ou quem não defende valores contrários aos valores religiosos. Então você tem alguns aspectos que colaboram também com outros candidatos que também não são evangélicos. Mas eles têm uma base de sustentação forte, principalmente entre os pentecostais e neopentecostais. Não há dúvida que isso é uma fortaleza dessas duas candidaturas. Geraldo, há uma discussão sobre algumas teses colocadas sobre a eleição do Rio em relação a quem irá para o segundo turno. Há quem defenda que do bloco político, digamos, religioso, ou seja, entre Garotinho e Crivella, saia um nome. E do bloco mais partidário, eleitoral, entre Pezão e Lindbergh, saia outro nome. Já há outros que acham que as duas estruturas de poder terão representantes no segundo turno, ou seja, teremos um representante do governo federal, do PT, que é um partido nacionalmente expressivo, disputando o governo com um representante do governo do Estado, ou seja, as duas principais forças, o núcleo de poder federal contra o núcleo de poder estadual. Quer dizer, entre essas duas possibilidades, qual que você acha mais crível? Olha, eu acho que todo tipo de conjectura agora é possível, porque o quadro é muito complexo, o quadro é fragmentado. Quando a gente fala em estrutura do governo federal, tem que considerar que tem Garotinho, que formalmente é apoiado, né, o ministro Berzoini esteve aqui na convenção do PR, que sacramentou o nome do Garotinho. O senador Crivella também é da base do governo, o Pezão apoia a Dilma e declara voto na Dilma, o Lindbergh também. Então, a gente não dá para a gente falar de uma base do governo federal única, né? Então, ela está dispersa. Eu acho que, como nós temos visto no Brasil todo, a lógica regional fala muito mais alto que a lógica nacional. Por isso que a verticalização não deu certo. O STF, quando rompeu com a verticalização, tinha isso em mente. Nós temos um quadro regional que é muito forte, que faz com que essas alianças nacionais acabem parecendo até muito estranhas em nível local. Tem situações no Brasil afora, onde o candidato é do PT, o vice é do PSDB e o senador é do PSB, né, que é o caso do Ceará. Né? Aliás, o candidato é do PCdoB, que é o Flávio Dino, o vice é do PSDB e o candidato ao Senado, a mesma chapa, é do PSB. Então, a gente tem uma realidade regional que fala muito alto. Com relação ao voto evangélico, falar uma coisinha muito rápida, os evangélicos correspondem a 26%, 27% do eleitorado. Né? Se nós tivermos dois candidatos, em tese, dividimos o voto. Teríamos uma base segura de 10% a 13%, digamos, para cada um deles. O fato é que eles também votam, como o Fábio disse, eles têm mais assim, um sistema de veto. Eu não voto num candidato que seja contrário aos valores que eu defendo. Mas daí dizer que ele tem uma preferência, claro que tem uma identificação com alguns candidatos, mas há uma dispersão relativamente importante do voto evangélico. O evangélico não vota unido. Isso é um pouco uma imagem que se tem dos evangélicos. Talvez porque haja uma dispersão muito maior do voto católico. E o voto evangélico se apresentou durante algum tempo na política brasileira um pouco mais coeso do que o voto católico. Ele talvez seja mais militante.
Ele tem uma visibilidade maior do que o voto católico. A Igreja Católica faz um trabalho de mobilização importante, né, mas ele é mais institucional. O evangélico ele é mais militante nesse ponto de vista. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.